Sintam-se todos cumprimentados. Aqui fala Muhammad Faiz Sufo. Iremos dar continuidade falando das normas de contabilidade. Hoje iremos falar da norma 22, que fala dos ativos não correntes detidos para venda. Esta norma é uma norma muito longa e esta norma é longa, mas só que eu trouxe alguns pontos importantes que possam nos ajudar, ou seja, que podem nos ajudar a compreender melhor. Trago aqui alguns pontos como o objetivo, o âmbito, temos a classificação, temos a mensuração, e por fim irei trazer os exercícios práticos, mas irei trazer mais alguns assuntos para abordarmos e que também são essenciais para a nossa apresentação, ou seja, para que nós possamos entender melhor o que são, ou seja, irei trazer mais alguns pontos adicionais que há de nos ajudar na compreensão da norma 22. Em primeiro lugar, qual é o objetivo? Esta norma tem o objetivo de estabelecer procedimentos para a contabilização de ativos detidos para venda e a apresentação e a divulgação de unidades operacionais descontinuadas. Em particular, a presente norma exige que os ativos que satisfazem os critérios de classificação como detidos para venda sejam mensuradas pelo menor valor entre a quantia registrada e o justo valor menos os custos de vender. Cessa a amortização dos ativos classificados como detidos para venda. E os ativos que satisfazem os critérios de classificação como detidos para venda sejam apresentados separadamente no balanço e que os resultados das unidades operacionais descontinuadas sejam apresentados separadamente na demonstração de resultados. Âmbito. Esta norma aplica-se a todos os ativos não correntes detidos para venda de uma entidade. Para efeitos desta norma, a referência de ativos não correntes detidos para venda é extensiva a grupos de ativos para alienação. Os requisitos de mensuração da presente norma não se aplicam aos seguintes ativos individuais ou grupos de ativos cobertos por outras normas. Ativos por impostos diferidos, que é abordado na norma 12, e ativos resultantes de benefícios de empregados, que também aborda a norma 19, benefícios dos empregados, e ativos financeiros no âmbito da norma 25, instrumentos financeiros. Ativos não correntes contabilizados de acordo com o modelo de justo valor, de acordo com a norma 16, ativos tangíveis de investimento. Ativos não correntes mensurados pelo justo valor, mensurados menos os custos estimados do ponto de venda de acordo com a norma 11, agricultura e ativos biológicos. Classificação de ativos não correntes como detidos para venda. Uma entidade deve classificar um ativo não corrente como detido para venda quando a sua quantia registrada for recuperada essencialmente através de uma transação de venda em vez de uso continuado. Para cumprir com os requisitos de classificação, uma entidade deve garantir que o ativo está disponível para venda imediata na sua condição atual, sujeito apenas aos termos que são habituais e costumeiros para vendas de tais ativos. Ativos não correntes que estão a ser abandonados. Uma entidade não deve classificar
como ativo não corrente detido para a venda, um ativo não corrente que está para ser abandonado. Isto porque a quantia restada desse ativo será recuperada principalmente através do uso contínuo. Mensuração. Mensuração de ativos não correntes classificados como detidos para venda. Mensuração de um ativo não corrente. Uma entidade deve mensurar um ativo não corrente classificado como detido para venda pelo menor valor entre a sua quantia registrada e o justo valor menor menos os custos de vender. Quando se espera que a venda ocorra, quando além de um ano, a entidade deve mensurar os custos de vender pelo valor presente. Qualquer aumento no valor presente dos custos de vender que resulte de passagem do tempo deve ser apresentado nos resultados como um gasto financeiro. Peço que anotem esta parte que iremos usar na parte dos cálculos. Alterações num plano de venda. Se uma entidade classificou um ativo como detido para venda, mas os critérios para tal classificação já não estão satisfeitos, a entidade deve cessar de classificar o ativo como detido para venda. A entidade deve mensurar um ativo não corrente que deixe de classificar como detido para venda pela quantia mais baixa entre a sua quantidade reconhecida antes de ser o ativo classificado o ativo como detido como venda. A entidade deve mensurar um ativo não corrente que deixe de classificar como detido para venda pela quantia mais baixa entre a sua quantia reconhecida antes que o ativo de classificação como detido para venda, ajustada de qualquer amortização ou revalorização que teria sido reconhecida se o ativo não tivesse sido classificado como detido para venda, e a sua quantia recuperável à data de decisão posterior de não vender. Apresentação e divulgação. Uma entidade deve apresentar e divulgar informações que permitam aos utilizadores das demonstrações financeiras avaliar os efeitos financeiros das unidades operacionais descontinuadas e das alienações de atividades não correntes. Divulgações. Iremos fazer divulgações para fecharmos a nossa parte teórica e podemos entrar na parte prática. Uma entidade deve divulgar a seguinte informação nas notas do período em que o ativo não corrente foi ou classificado como detido para venda ou vendido, uma descrição de ativo não corrente, uma descrição dos fatores e circunstâncias da venda ou dos fatores e circunstâncias que conduziram à alienação esperada e da forma e o momento esperados para essa alienação. O ganho ou perda reconhecida de acordo com como posso dizer, se não for apresentado separadamente na demonstração dos resultados, a rúbrica da demonstração de resultados que inclui esse ganho ou perda, se aplicável no segmento em que o ativo não corrente está apresentado de acordo com a norma 7, relato por segmentos. Esse é o nosso fim da parte teórica da norma 22. Agora passemos para a parte prática.
Primeira parte do exercício é sobre o reconhecimento. O que o exercício diz? Um ex-empregado moveu um processo judicial reclamando uma indemnização de 50 mil meticais no ano N. A perda foi considerada provável em ano N-1, isso quer dizer no ano seguinte. Considera-se que a perda é possível. Efetue os lançamentos contabilísticos aplicáveis. Considere uma taxa de impostos sobre lucros de 30%. É para considerar, N-1 é para considerarmos que a perda é possível. Se a perda é possível, é para efetuarmos lançamentos aplicáveis. E a nota que temos que considerar é a taxa de imposto sobre os lucros de 30%. Simples. O que temos que fazer? Primeiro temos que fazer lançamentos contabilísticos no ano, ou seja, no ano corrente. E iremos debitar na conta 661, provisões do período, processos jurídicos em curso, 50 mil meticais. E iremos creditar na conta 481, provisões, processos jurídicos em curso, 50 mil meticais. E iremos debitar na conta 4461, ativos por impostos diferidos, 15 mil. E iremos creditar na conta 852, impostos sobre o rendimento diferido, 15 mil. Já foi o lançamento contabilístico no ano N. Quais são as contas que devemos lançar? 661, provisões do período a débito, crédito, provisões, conta 481 e débito novamente na conta 4461, ativos por impostos diferidos, e crédito na conta 852, impostos sobre o rendimento. E com isso iremos ver que teremos um número de crédito é igual ao número de débito. Então temos o exercício correto para o ano N. Vamos fazer o lançamento contabilístico para o ano N+1. Primeiro, iremos debitar na conta provisões, que é a conta 481, processos jurídicos em curso, 50 mil meticais, e iremos creditar na conta 7431, reversões de provisões, processos jurídicos em curso, o mesmo valor, 50 mil meticais. Até aí, tudo bem. O número de crédito é igual ao número de débito. Em seguida, iremos debitar novamente na conta 852, imposto sobre rendimentos, 15 mil, e iremos creditar na conta 4461, ativos por impostos diferidos, 15 mil meticais, que é o valor, esse é o valor do crédito. E por fim iremos ver que no total do ano N+1, o número de crédito é igual ao número de débito. Então, exercício resolvido. Simples quanto isso. Dando continuidade, iremos para o exercício 3, que é teoria, que diz: uma empresa é ré num processo judicial. O montante reclamado é significativo e o processo está numa fase inicial. E embora os gestores estejam a defender energicamente a sua posição, não é possível determinar o desfecho do processo. Qual deve ser o tratamento a dispensar a esta situação nas demonstrações financeiras? Como trata-se de um passivo contingente, nas notas, as contas terá de ser divulgado a existência do processo judicial, as datas dos eventos significativos, incluindo as datas de audições, em resumo de reclamação, incluindo os valores envolvidos,
a executiva dos gestores e dos seus consultores legais sobre o desfecho do processo e, caso não seja possível, indicar os valores envolvidos ou avaliar o desfecho, referir este fato. Simples. Trago mais alguns exercícios teóricos, como o exercício 4, que é mesmo sobre reconhecimento, que diz o seguinte. Em 30 de junho do ano N, entrou em vigor uma nova legislação que obriga a empresa a instalar nas suas fábricas um novo filtro para fumo até 30 de junho do ano N+1. O dispêndio estimado é de 100 mil meticais e será incorrido no primeiro semestre de N+1. Deve ser constituída uma provisão em 31 de dezembro de N. É uma questão. Deve ser constituída uma provisão em 31 de dezembro do ano corrente? Claro que não. Em dezembro do ano corrente não existe uma obrigação presente, apesar de existir uma lei que cobra, ou seja, que obriga a empresa a efetuar um dispêndio e este será efetuado no futuro. Temos que ter em nota que em dezembro do ano corrente não existe uma obrigação presente. Então, até existe uma lei, na verdade, que obriga a empresa a efetuar um dispêndio, mas aí será feito depois, será feito no futuro. Em dezembro do ano corrente não existe nenhuma obrigação presente. Temos que tomar nota. Exercício número 5. Tendo por base o exercício anterior e assumido que a empresa não procedeu à instalação dos filtros de 30 de junho de N+1, qual tratamento contabilístico a ser dispensado a esta situação nas contas reportadas a 30 de junho de N+1, ou seja, do ano seguinte? Continua a não ser aceitável a constituição de provisão para a instalação dos filtros. No entanto, poderá ser constituída uma provisão para ser efetuada multas e ou outras penalizações que resultem deste atraso. Além disso, as contas terão de incluir uma divulgação sobre esta situação. Só para finalizar com um exercício teórico que fala sobre o reconhecimento, que diz: durante o ano N, alguns clientes sofreram uma intoxicação alimentar numa cadeia de restaurantes. Foi movido um processo judicial contra a empresa, sendo opinião dos advogados que será pouco provável que a empresa seja condenada a pagar qualquer indenização. Qual é o tratamento a ser dado nas contas do ano N, ou seja, do ano corrente? Não deve ser constituída qualquer provisão, uma vez que a estimada na data do balanço é de a perda é remota. Em seguida, iremos passar para o exercício prático que fala sobre o exercício prático que é sobre a mensuração. O que o exercício diz? Uma empresa possui um processo judicial cuja perda é considerada provável. No final do ano N, os advogados estimam que se terá de pagar 750 mil meticais e que o pagamento se realizará no final do ano N+3, sem juros. Efetue os lançamentos contabilísticos aplicáveis assumindo uma taxa de desconto de 6% e considerando que no momento do pagamento o gasto será fiscalmente aceito. E 2.
A taxa de imposto sobre lucro é de 30%, que é a taxa de lucro sobre imposto. É a taxa do imposto sobre os lucros. Como é que faremos a resolução? Primeiro, teremos de responder à parte clara. Sendo a perda provável e quantificada com fiabilidade, terá que ser reconhecida uma provisão. Claramente, o montante da provisão deve corresponder ao valor atual do pagamento futuro, assim calculado, como calculamos o valor futuro coisa. Irá ser 750 mil meticais, que é o valor, ou seja, o valor estimado a ser pago, que são 750 mil meticais, iremos dividir por 1,06 elevado a 3, ou seja, 1,6 ao cubo. Nós temos que ter noção que são 6% de desconto. A atualização da provisão será assim efetuada. Iremos ter o ano 1, o ano 2 e o ano 3. O valor atual inicial. O valor atual inicial do primeiro ano será de 629.714,46 meticais. Os juros serão de 337.782,86 meticais. E o valor atual no fim do período é de 667.497,33 meticais. Para o segundo ano, teremos o valor atual inicial de 667.497,33 meticais. E o valor do juros será de 40.049,84 meticais. O valor atual do fim do período será de 707.547,17 mil. E no terceiro ano teremos 707.547,17 mil meticais com o valor atual inicial. E valor dos juros teremos 42.452,83 como juros. E para o valor atual do fim do período teremos 750 mil meticais. Conforme vemos na tabela, o valor atual, o valor de juros, o valor no final do ano é crescente, o valor cresce em todos os anos. Isso é lógico. E como é que iremos fazer os lançamentos contabilísticos para este problema? Primeiro, iremos fazer o lançamento contabilístico para o ano corrente, ou seja, iremos fazer a sequência. Para o ano corrente, iremos dar as seguintes contas. A conta 661, que são provisões do período, processos jurídicos em curso, e iremos creditar a conta 481, provisões, processos jurídicos em curso, que iremos debitar na conta 661 629.714,46, iremos creditar o mesmo valor na conta 481, provisões, processos jurídicos em curso. O valor atual é de 650 mil meticais, descontando a taxa de 6% durante 3 anos. Ou seja, em cada ano será descontado o valor de 6% dentro de 3 anos. Então, logo, o valor inicial irá aumentar sequencialmente. E iremos, continuando com os lançamentos, iremos debitar na conta 4461 ativos por impostos diferidos o valor de 188.914,34. Iremos creditar na conta 852 imposto sobre o rendimento, impostos diferidos, o valor de 188.914,34 meticais. E para o lançamento, ou seja, de seguida iremos fazer os lançamentos para o ano seguinte, que ficará o seguinte: iremos debitar na conta 6919 outros juros de atualização de previsões,
que será o valor de 37.782,87 meticais. Iremos creditar na conta 481 provisões, processos jurídicos em curso, o valor de 37.782,87 meticais. Iremos debitar na conta 4461 ativos por impostos diferidos, o valor de 11.334,86 meticais. Iremos creditar na conta 852 imposto sobre o rendimento, imposto diferido, o valor de 334.86 meticais. Isso para o lançamento do ano N mais um, ou seja, um ano depois do ano corrente. Lançamento contabilísticos para o ano N mais 2 anos depois, ou seja, em 2 anos seguintes. Iremos debitar na conta 6919 outros juros a efetuar juros de atualização de processos de provisões. Iremos debitar o valor de 40.049,84 e iremos creditar na conta 491 provisões, processos jurídicos em curso, 40.049 meticais,84. E iremos debitar na conta 4461 ativos por impostos diferidos, 12.114 meticais,95, e iremos creditar na conta 852 impostos sobre o rendimento, imposto diferido, 12.014,95. Daí iremos fechar o nosso ano N mais 2. Em seguida, iremos finalizar com o ano N mais 3, já que o exercício diz que a operação é de 3 anos. No lançamento contabilístico no ano N mais 3, iremos debitar na conta 6919 outros juros de atualização de provisões, 42.452,83 meticais, e iremos creditar a mesma conta na conta 481 provisões, processos jurídicos em curso, e iremos debitar na conta 4461 ativos por impostos diferidos, 12.735,85 meticais, e iremos creditar o mesmo valor na conta 852 impostos sobre rendimentos e impostos diferidos. Iremos debitar na conta 481 provisões, processos jurídicos em curso, 750 mil meticais, e iremos creditar na conta 121 depósito à ordem, 750 mil meticais. Por fim, iremos debitar na conta 852 imposto sobre o rendimento, imposto diferido, 225 mil meticais, e iremos creditar na conta 4461 ativos por impostos diferidos, o valor de 225 mil meticais. Então, o reconhecimento do ativo por impostos diferidos tem como pressuposto de ser portável a sua realização. Então, este é o fim da nossa norma 22. Quem tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários, e que faremos um vídeo à parte a responder as tais dúvidas. E é só esperarmos para os próximos vídeos que teremos daqui a nada, que iremos falar do resto das normas iremos falar dos restos das normas. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.